Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu sou irmão da Taimara. Estou aqui com a minha mãe, a Fátima. Oi, mamãe! Tudo bem? Minha mãe, consequentemente, é mãe da Taimara. E nós estamos iniciando hoje aqui o nosso podcast para estar falando a respeito desse assunto, né? Muita gente já segue a gente no Instagram e agora a gente está migrando para essa outra rede, onde a gente tem mais liberdade para estar falando por um tempo maior, para estar explicando mais tudo que cerca não só a vida da Thay, mas a partir disso, tudo que cerca a vida das pessoas que têm uma doença rara. Porque desde que a gente começou no Instagram, e acho que a minha mãe concorda com isso, nós fomos encontrando várias pessoas que sofrem de condições semelhantes à da Thay, algumas condições diferentes, mas que têm as mesmas implicações. Então, nossa intenção com isso é estar criando uma comunidade em torno da nossa história para que outras pessoas que se identificam com tudo o que principalmente a minha mãe e a Taimara passaram nessa luta em busca de respostas relacionadas à condição de saúde, essas pessoas possam finalmente ter com quem se identificar, ter com quem conversar, refletir, trocar experiências através dos fóruns que vão ser gerados. Depois sou eu que falo muito. Pois é, eu tô aqui com todo o coração fazendo minha abertura e estou sendo criticado pela mamãe. Então, Não, porque ele briga comigo no Instagram que eu passo do tempo, que eu falo muito. Por isso que ele tá criando esse YouTube também, para eu poder hablar. que bom, ela já falou tudo que eu ia responder. Esse YouTube tem a finalidade de te dar todo o espaço do mundo para você falar mais do que 1 minuto e meio. Porque 1 minuto e meio, para quem sabe, é aquele vídeo que o Instagram, o algoritmo, costuma distribuir para os não seguidores. Só que você pode gravar também vídeos de 3 minutos, só que aí o Instagram não distribui esses vídeos. A minha mãe gravou um vídeo que eu tive que suar a tanga para deixar em 3 minutos, porque na verdade era um vídeo de 10 minutos. E até teve uma repercussão boa, né? 100.000 pessoas viram. Tá toda, né? Agora que 100 mil pessoas te viram, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Vocês que estão chegando agora através do YouTube, que não nos viram no Instagram, o Instagram da Thay é @TaimaraSauda, pode seguir a gente lá. E a gente vai começar apresentando a situação para vocês. E aí eu queria perguntar para a pessoa que mais conhece tudo que vocês vivenciaram juntas, que é você, mamãe. Conta para as pessoas que estão vendo a gente aqui agora, quem é a Taimara, né? E o que a Taimara tem? Se puder não rir, a gente agradece, porque é um pouco triste, mas ela tá rindo. Conta, mamãe. Gente, a Taimara é um doce de menina. É um anjinho. Claro que ela tem os seus minutos, às vezes, de ficar nervosa, porque tá cansada, porque tá exausta. Mas é porque nós percorremos um caminho muito longo para conseguir respostas, né? A Taimara foi diagnosticada com desautonomia e com uma síndrome rara mitocondrial. No começo, tudo que a Taimara tinha aqui em Santos era psicológico. Então, nós percorremos vários psicólogos, alguns malucos que mandavam ela chegar em casa e discutir com o pai e com a mãe, porque ela não tinha nada emocional, então que ela tinha que bater de frente. E como a mãe é mais maluca ainda, a mãe que ia bater de frente com a psicóloga. Ia lá na psicóloga e pegava a psicóloga pelo pescoço. Com tudo isso, nós sofremos muito, porque a Taimara passava mal, desmaiava, e a gente ia para o hospital na época, o plano era da Santa Casa, e porque, primeira pergunta do médico, que droga e bebida sua filha usou? Lógico, eu sempre fui tida como boazinha, mas maluca. Que eu ficava subindo pelas tamancas e queria pegar o médico pelo pescoço. Aliás, a minha maneira era furar o olho. Vou furar o teu olho. A minha filha estava comigo e não fez nada. A mãe nunca sabe de nada. Falei, não, mas eu estava com ela não fez nada. Faz um exame de sangue, um exame de urina, comprova. E claro que era feito, né? Depois de muita confusão. E não dava nada.
A Taimara estava limpíssima, na época ela não tomava remédio nenhum. Então foram muitas tristezas, muitas confusões e não se chegava a lugar nenhum, tá? Até um dia que alguém, eu não lembro quem foi esse alguém, me indicou uma médica cardiologista que estava há pouco tempo em Santos e ao chegar nela, pelo diagnóstico, ela olhou para mim e falou: eu tenho certeza que a sua filha tem desautonomia. Na época, a única pessoa que tinha a máquina de fazer, a máquina, né, o teste de desautonomia, era na Sancor, que não existe mais, na Bernardino de Campos. E a médica estava trazendo uma porque foi o TCC dela, uma para Santos, mas não tinha chego ainda. Então começou essa pesquisa da Taimara. Lógico que no primeiro exame que ela fez, ela teve uma síncope, não voltava, foi um desespero, eu estava do lado de fora na época, hoje se entra mais nos exames, né? Na época não se entrava e eu ouvia o grito da médica e falando com a enfermeira e ela não voltava. Mas como é que foi pra você, assim, estar do lado de fora numa situação como essa e ouvir os profissionais de saúde que estão ali para socorrer a Taimara gritando desesperados? Como é que Eu comecei a gritar também e a bater na porta: abre a porta, devolve minha filha! Cadê minha filha? Abre a porta, abre a porta! Aí eles abriram, eu entrei, consegui ficar na sala de ladinho assim, até eles voltaram a maca na posição correta e oxigênio na Taimara, e ela foi voltando aos poucos. Foi desesperador, né? Foi desesperador e eu nunca fiquei quieta. A gente sabe. Nunca fiquei quieta. Mas, só para entender, quando isso aconteceu ali com a Taimara, né? Os médicos se desesperaram, você tentou... Logo depois, minutos depois que passou, que socorreram a Taimara, o que a médica falou para você, assim? Por que aconteceu aquilo? O que passava? Quais eram as ideias que passavam na cabeça da médica? Porque era tudo muito novo para vocês e, consequentemente, para a médica também, né? A médica que fez não era a médica que indicou. E ela disse: eu conheço pouco, mas esse é um teste para mostrar que ela tem desautonomia. E ela tem um quadro gravíssimo. E eu fiquei com cara de dandão, né? Porque era antes da médica explicar para mim o que era a desautonomia, ela precisava comprovar que a Taimara tinha realmente a desautonomia. Saí com o laudo e fui ao consultório da doutora, posso falar o nome da médica? Claro. Da doutora Kelly Bayudi. Se não fosse ela, a Taimara não tinha chegado até aqui, né? Porque aí ela começou a nos ensinar, naquela época já, como fazer um tilt-teste. E qual era a época? Só para o pessoal saber. Puxa, porque... a mãe é meio burrica de ano, né? Mas foi o primeiro ano de faculdade da TAI. Seria em torno de 2007, 2008. Não lembro, filho. Minha cabeça... Não, porque hoje a questão da desautonomia é um pouco mais disseminada, mas naquela época não era, né? Então é importante para as pessoas saberem que tudo era novo para quem estava entrando nesse mundo da desautonomia. Né? Inclusive, eu não sabia que era genética, não se sabia ainda que era genético. Muitas pessoas que têm desautonomia acham que pode ficar curada, não sabem o que é genética, mas é genética. Eu sou a portadora. Ela pode ser recessiva ou dominante, que abrange mais toda a família. Eu tenho, meu filho tem, o gene está em mim e a Taimara tem um tipo bem severo. Existem mais de 14 tipos de desautonomia e 200 mil e poucos subtipos. Para vocês terem uma ideia. Existe uma desautonomia gravíssima que foi detectada no Japão, que as pessoas desenvolvem demência. Então elas são afastadas para a floresta, para serem acompanhadas. Eu falo floresta porque era o que constava no laudo quando o médico foi num intercâmbio para aprender mais sobre desautonomia, um neurologista nosso. E essas pessoas viravam quase que canibais, não tem tratamento, não tem o que fazer. E é muito triste, eu não quero ficar falando sobre isso, porque graças a Deus não é o tipo da minha filha, eu nunca ouvi falar desse tipo aqui no Brasil, foi encontrado no Japão, tá? Esse tipo.
No Japão tem floresta? Olha, eu nunca estive no Japão. Se você aí já esteve no Japão, quiser ajudar a gente, tem uma amiga minha que tá lá no Japão também. Se você quiser ajudar a gente a responder, acredito que tenha, mas deve ser um frio do caramba, né? Lá perto do Monte Fuji, deve ser bastante frio. Eu sei que as pessoas eram afastadas porque as pessoas do convívio corriam risco de morte, tá? Ao nível que essa demência da desautonomia causa, esse tipo. Sim. E só para voltando um pouquinho, você falou logo no começo, Taimara é uma pessoa muito dócil e é claro que ela tem momentos de tristeza que são inerentes a qualquer pessoa que tem uma vida normal, ainda mais o caso dela que não leva uma vida normal, que fica 24 horas dentro de um quarto, o tempo todo ligado a um respirador, a uma bomba de infusão. Mas além disso, por conta da condição de saúde, ela tem uma questão da serotonina, não é isso? Que acaba... Não é, a desautonomia ela não deixa fabricar serotonina. Não fabrica, quem é portador de desautonomia não fabrica serotonina no tipo dela. O que acontece com a Taimara quando foi feito o DNA? A Taimara não tem nenhum dos tipos específicos, ela tem uma coisa de cada tipo. Inclusive ela perdeu a visão por quase 3 meses por usar o colírio. Quando fala perder a visão, é perder de fato, mesmo, né? Não é ficar com uma visão baixa, é ficar completamente... Ela tem tremores na vista e o grau dela fica mudando toda hora. Dá 5, dá 0, dá 2, dá 3. Foi feito um exame que faz a leitura do cérebro. E a gente foi numa médica em São Paulo, doutora Luciana, que fez os exames e ficou absurdamente assustada com o que ela viu na visão dela e levou para estudos na Escola Paulista de Medicina. Então, o que ela tentou? Tentou usar um colírio, que claro que a mãe esqueceu o nome. De atropina? De atropina. De atropina durante 24 horas, para estabilizar num grau a visão dela, porque ela tinha 5 óculos. Cada hora que mudava, ela tinha que ficar com um. Isso fazia ela ter mais tontura, mais desmaio, e aí ter irritabilidade, porque não fabrica serotonina. Quando foi começadas as primeiras medicações. E o que aconteceu? Depois de 3 anos de usar esse colírio, ela teve um efeito colateral do colírio. Não se sabia que era isso, não se sabia se a visão dela ia voltar. Aqui em Santos, eu entrei na clínica, uma clínica conceituadíssima, como eu briguei com a clínica, eu não vou falar o nome. Não precisamos. O médico olhou para ela, um senhor já, e falou: sua filha não vai enxergar nunca mais. Ela perdeu totalmente a visão. Por aí, falei: só tá louco. E eu vou embora dessa merda. Estatística, quantos pescoços a senhora já pegou, assim, ao longo dessa jornada toda? Muito. Mas o neurologista, eu quase peguei. Quem pegou mesmo foi a Cristiane. E quem é a Cristiane? A Cristiane não é do meu sangue, tá, gente? A Cristiane, ela casou com meu sobrinho. O que aconteceu é que essa casa era muito cheia de gente e de repente todo mundo sumiu. Cada um foi pro seu lado e foi criar a situação. Mas a Cristiane ficou, então ela ficou me socorrendo de cima para baixo. Tá? Virou o nosso anjo da guarda. Claro, com a doença do meu sobrinho que namorava na época. Depois era noiva e até que casaram e tiveram filhos. Estão juntos até hoje. Ela continua sendo o nosso anjinho da guarda da maneira que ela pode. Mas não fugindo do assunto, eu saí e fui para casa da Cristiane, chorando que nem uma louca. Ela não vai enxergar mais, a vista dela não vai voltar, o que eu vou fazer? Ela falou: calma, Pátria. A gente já ligou, Pátria é meu apelido, tá? A gente já lidou com tanta situação com a Thay, que a gente tem que ter paciência. A gente vai ensinar Libra. Vai ensinar Libra? Calma, você está avançando um pouco na história, porque a gente vai ensinar Libras para a pessoa que tá com problema de audição, que é o caso da Taimara, mas a gente tá falando do problema de visão. Aí é Braille. Tá? Porque nessa época ela tinha problema de visão, então ela é um Braille. Libra seria agora que ela tá com problema de audição. Gente, eu não tô boa, mas vocês vão aprender a me conhecer.
Pra me conhecer. Desculpa, tá, gente? Aí eu chorava, eu só chorava. Bom, passamos a viver com a Taimara assim, carregando como carregamos até hoje, para cima e para baixo. Só que como eu sou uma péssima motorista, ela batia em tudo, tadinha, ela vivia roxa. Quando eu levava ela para o banheiro. A péssima motorista da cadeira de rodas. Não, né? quando ia guiando ela. Quando eu guio ela, eu vou meio zigue-zague, naquela época eu era melhor. Cadeira de rodas um pouquinho que mais se fala. complicado. Eu não dirijo, tá, gente? Imagina eu dirigindo uma cadeira de rodas. E nada da visão dela voltar. Um belo dia, depois de 3 meses, e o neurologista dizia, eu acho que ela vai enxergar, não é psicológico, é do colírio. E conforme o colírio for saindo do organismo dela, porque não tem essa parte de cegueira, até então na desautonomia descoberta que causasse, tem um problema que dá na vista, mas a Taimara não estava nesse nível ainda, estava começando, nem tinha traqueostomia, nada. Não, e é importante dizer que realmente no caso da desautonomia você não tem, mas aí mais tarde a gente foi descobrir o porquê dessa questão da visão e da audição, Sim. que era a doença mitocondrial, Sim. que aí sim justificaria Ela esses sintomas que a Taimara teve, né? E ela levantou de manhã e falou, mãe, tá chovendo! Aí foi aquela alegria aqui, entendeu? Foram 3 meses de sufoco, agradecer a Deus de joelho, agradecer a espiritualidade, agradecer aos céus, tudo que vocês possam imaginar, todos os médicos, foi uma alegria total. Então a nossa vida era uma loucura, era uma aventura atrás da outra, porque nesse meio, mesmo não enxergando, a Taimara desmaiava, não tinha tantas convulsões ainda, levava tombos, a Taimara tem joelho quebrado, rádio quebrado, costela flutuante, que eu nem sabia que existia. Eu falei pro médico, o quê? O que tá machucado? A costela flutuante. Eu falei, a costela flutua? Ele, não senhora, nós temos uma costela que leva abaixo do seio, que leva o nome de costela flutuante. Então a gente vai aprendendo um monte de coisa, né? E a gente tem história para mais de metro. Vocês precisam ter paciência para ouvir e nos escutar, só isso. Lembrando, você precisa ter paciência, porque nós vamos contando episódio a episódio, semanalmente, as histórias. Mas você que não tem paciência, que quer saber tudo de uma vez só, eu, Felipe, escrevi um livro chamado A Luz que Brilha, que conta as principais histórias de vida da Taimara e como ela teve o apoio da minha mãe, o apoio da Cristiane, para passar por todas essas histórias. Então, se você quiser ajudar a Taimara de alguma maneira a continuar nessa luta, você pode estar seguindo ela lá no Instagram, @TaimaraSaúda, e através do Instagram tem lá o WhatsApp, onde você pode estar comprando esse livro que conta essa história. Se você está com aquela ansiedade de saber qual é o próximo capítulo, o livro já conta todos os capítulos que viram pela frente aqui no podcast. Tudo misturado, fora de ordem, mas bem legal. E além disso, lá no Instagram a gente também está vendendo pijamas que tem a maioria deles o design feito pela própria Taimara. Porque muita gente não sabe, a Taimara é uma baita de uma artista, ela desenha super, hiper bem, mas desde pequenininha. E aí eu queria que você contasse, mãe, essa questão, né, da Taimara. Desde pequena ela tinha esse sonho de ser artista plástica, e essa foi uma das coisas que talvez tenha frustrado a senhora e talvez a ela. Como que ter uma doença como essa limitou a Taimara em relação ao futuro que ela poderia ter, não só ou como artista plástica ou como biomédica, que ela conseguiu se formar a muito custo, e a gente vai falar disso nos próximos capítulos, ou como qualquer outra coisa, porque ela tinha notas excelentes, ela era uma excelente artista, uma excelente esportista, e aos poucos a doença foi minando ela e acabando, né, dando uma freada nessas possibilidades de futuro. Como foi para você, como mãe, ver tudo isso acontecer e não se frustrar? É importante falar sobre isso porque com certeza lá do outro lado tem muita gente que vai estar vendo isso, mães de crianças doentes,
pais, amigos, as próprias crianças, os próprios adultos que tiveram frustrações na vida, e aí não só ligadas à doença, mas qualquer outro tipo de frustração. Como lidar com uma frustração em relação a uma coisa que você não tem controle e que te tira tudo aquilo que você sempre sonhou? Então, eu eduquei os meus filhos para o mundo. E foi estranho não perdê-los para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu ensinei os dois. Primeiro de tudo que a gente passa, as pessoas em torno da gente, elas não são culpadas. Você pode ter a maior frustração do mundo, você pode não andar, você não tem que culpar ninguém. Você tem que aprender a lidar com isso e por algum motivo, na minha concepção, aconteceu isso. Então, isso eu sempre passei para eles, para os dois. Você nunca vai tratar mal alguém porque você está com uma dor ou porque você desmaiou. Tudo que eu brigava pelos meus direitos, porque a Taimara tinha coisas que a gente foi aprendendo que não podiam ser feitas. Como não se conheciam, quando você tem tontura ou ânsia de vômito, você abaixa a cabeça e põe entre as pernas. A Taimara, quando a pressão abaixava, todo mundo queria fazer isso. E tinha que fazer justamente o contrário. Tinha que pôr na posição de Trendelenburgo, que é chamado. Você fica 90 graus, tem a cama até para fazer isso. Você fica quase de ponta cabeça para pressão voltar ao normal. E lógico que se eu, dentro de uma faculdade que tem enfermagem, que todo mundo é ensinado, inclusive os professores, que tem que abaixar. Eu ainda vou contar essas histórias. Ninguém entendia. Eu chegava no PS que não fazia isso, eu não deixava. Eu levantava as pernas dela e eu dizia, sai daqui, sai daqui. Então, eles aprenderam muito. Eles aprenderam muito comigo nesse sentido. E não adianta ficar revoltado. Tem que agradecer a Deus, pedir misericórdia para Deus, para que a situação melhore. Só Deus vai saber se ela pode ser melhorada ou piorada. Ninguém pode mais determinar. É muito ruim quando os médicos determinam o teu diagnóstico. O diagnóstico não é futuro, gente. Futuro é o que você faz com ele. Então, por isso que eu digo que a Taimara não é revoltada. Tem tristeza, os dias de tristeza, tem os dias que não tá afim, mas ela não é revoltada. O meu filho não é revoltado. Eu não sou revoltada. Eu fiquei chateada quando eu descobri que eu era portadora das duas síndromes, mas não com a ignorância de achar, você, como escreveram para mim, você teve os filhos e você sabia. Não, eu não sabia. E aí fica a pergunta, se você soubesse? Na minha concepção, filho, eu não colocaria filho no mundo. Tá, eu entendo. Se eu tivesse certeza... Seria uma questão mais de responsabilidade para com a criança. Para com a criança, né? Não tem porquê. É um sofrimento. São dores 24 horas, não se tem dor periférica, principalmente a Taimara. E eu, meu filho ainda sente mais. A gente tem dores viscerais. E é um sofrimento. Eu não julgo ninguém que quero ter filho mesmo assim. Quando eu tive o Felipe, falaram para mim, eu tive toxoplasmose, já era da mitocôndria, eu pegava infecções muito fáceis e eu não sabia. E por quê? A gente vai falar mais das mitocôndrias no próximo capítulo, que a gente acabou falando muito da desautonomia. Mas só, já que você citou isso, por que por ter uma doença mitocondrial você está mais suscetível a infecções? Porque você não tem as defesas do organismo. As mitocôndrias, elas são responsáveis por fornecer energias às células e, consequentemente, a todo o corpo e ao sistema imunológico. Fica mais suscetível. Então diziam para mim que ele ia nascer defeituoso. Eu falei, vai nascer defeituoso, porque eu não vou tirar. Eu fiz uma ultrassonografia toda semana, tá? Porque eles diziam que ele ia nascer ou sem braço por causa da toxoplasmose. Eu falei, mas pode Deus, está aqui ele inteiro. E é isso, gente. Eu acho que por hoje é só, né? Sim. Eu acho que a gente abordou muitos temas. A gente pelo menos apresentou um pouco da Taimara com relação à desautonomia. Depois a gente vai estar falando
da doença mitocondrial, tem uma temática muito grande para a gente estar falando. E outros temas que surgiram aqui, eu não vou ficar bombardeando minha mãe de pergunta, até porque a gente tem que estar cuidando da Taimara. Mas tem outras temáticas muito interessantes para a gente estar abordando, como a importância da fé nessas condições de saúde, a rede de apoio, enfim, necessidades que surgem no caminho. Então, aos poucos, a gente vai contando essa história da Taimara, abordando cada um desses pontos, para que a gente possa estar trocando a ideia com pessoas que estão aí do outro lado e que sofrem com condições iguais, com condições semelhantes ou com condições completamente diferentes, mas que compartilham de um sentimento muito parecido com o nosso por N fatores. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando nosso primeiro podcast que a gente vai estar publicando daqui a pouco. Pedir para vocês que sigam o nosso canal aqui no YouTube, né? Sejam nossos seguidores, apoiem, compartilhem. Que sigam também a gente lá no Instagram, @TaimaraSauda. Em todas as redes tá lá o @TaimaraSauda, pra gente estar contando no dia a dia. TikTok também. Sim, tá no TikTok. também com o mesmo arroba. Mamãe, passa por favor assim um último recado pra gente estar encerrando, para quem está vendo a gente, aquilo que vem do coração, ou que seja um recado para os nossos seguidores, ou que seja um recado até para a Tatá, que é a pessoa mais importante da nossa vida. O importante, gente, nisso tudo é a fé, tá? A Taimara tem uma fé inabalável, mais forte e mais firme que a minha, se vocês quiserem acreditar, é a verdade, é a mãe que está falando. Porque por tantas lutas eu fiquei um tempo meio desacreditada e ela nunca perdeu essa fé. Sempre que ela vai entrar na cirurgia, que depois eu vou explicar o porquê toda vez ela tem cirurgia, ela pede, mãe, pede para Deus me acompanhar, eu estou pedindo, pede para quem puder me acompanhar e me mandar logo de volta para você, mamãe. Então ela tem uma fé, ela crê, ela acredita e ela reza por tudo e por todos. Isso é o mais legal da Tatá, né? Ela reza por todo mundo que ela conhece. É inacreditável. E por quem ela não conhece também, principalmente. Ela reza por todo mundo que ela não conhece e que ela sabe de uma história boa ou ruim. Então é isso, gente. Eu deixo para vocês a mensagem da fé. Nunca percam a fé, tá? Que move a nossa energia, move a nossa força, move a nossa luta. Um beijo para vocês. Desculpa que eu sou o BH, tá, gente? Beijo. Beijo, gente. Muito obrigado a todos. Segue a gente aí, aciona o sininho para receber as notificações das próximas publicações. E estejam conosco, apoiando a nossa causa e comprando essa nossa ideia de fazer desse canal uma comunidade para todas as pessoas que sofrem desde doenças degenerativas até condições de saúde mental mesmo, porque a gente vai estar falando ao longo de todo o tempo sobre essas mais variadas questões. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até logo.